consideração. Candidata, eu vou interromper a senhora porque eu não vou deixar desinformação no ar. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela foi declarada inconstitucional pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é uma canetada, é uma resolução inconstitucional. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Essa resolução foi declarada inconstitucional. Candidata, por favor. Eu também tenho que cuidar da desinformação. Candidata, por favor, a senhora está num canal e eu não posso deixar desinformação no ar. Que o ministro Alexandre de Moraes... Aqui no Brasil. Bem, candidata, não tem... Que o ministro Alexandre de Moraes... Aqui no Brasil. Bem, candidata, não tem condição, a gente vai precisar encerrar a entrevista porque eu preciso reestabelecer os fatos aqui. Pessoal, o que eu vou trazer aqui pra vocês está imperdível. Isso porque Marina Helena, uma das candidatas à direita à prefeitura de São Paulo, esteve em uma espécie de sabatina no canal do Besterol. Pois é, e ali saiu uma notícia, inclusive, após essa espécie de entrevista /sabatina /militância, de que os jornalistas ali estavam de alguma forma militando, principalmente a jornalista Raquel Landim, assim como é conhecida, que esteve, né, no momento em que a candidata dava suas respostas, interrompendo a todo momento, porque ela queria restabelecer as informações, restabelecer os fatos, inclusive ameaçou encerrar a entrevista naquele momento porque não conseguia falar, ou seja, a candidata não podia falar porque ela queria falar. Bom, vamos ver, tudo isso agora tá imperdível. Eu fiquei embasbacado com o nível de militância dessa jornalista, que no meu ponto de vista seria imparcial nas perguntas, mas não foi o que pareceu. Não se esquece, compartilha muito, deixa o like nesse vídeo que é importante demais e fica até o final porque eu tenho certeza que vocês devem ficar tão surpresos quanto eu. Abstraindo a posição que a senhora possa ter em relação ao aborto, sobre esse aborto previsto em lei aí desde há 40 anos, né? O aborto decorrente de estupro. Se a senhora fosse prefeita de São Paulo, haveria algum óbice nas unidades hospitalares municipais para que as mulheres estupradas pudessem exercer esse direito ao aborto previsto em lei? Josias, como mulher, que aliás já foi violentada com 13 anos de idade, eu me solidarizo demais com todas as mulheres vítimas de violência sexual. A gente não pode aceitar isso. Agora, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que não indica um aborto acima de 22 semanas. Por quê? Porque o feto tem toda a formação necessária e ele pode, sim, na maioria dos casos, sobreviver fora do útero da mãe. Nesses casos, por que não fazer o parto, entregar essa criança para uma adoção, dado que todas as pessoas, tem tanta gente na fila de espera. Então, eu vejo que hoje foi uma decisão, o aborto em casos, a legislação atual, ela permite isso, mas ela não acontecia a partir de 22 semanas. Candidata, só um minutinho, Josias. Se manteve em tudo isso, eu acho que a gente agora precisa que o Congresso reaja em relação a isso. Candidata, só um minutinho, Josias. Nos lugares onde o aborto é permitido, mesmo em caso de estupro, existe um prazo, porque existe uma fase em que o Candidata, eu preciso interromper a senhora porque eu não vou deixar desinformação no ar. Eu vou essa resolução, só um minuto. Junto ao Congresso Nacional, para que o Congresso, que é a Casa do Povo, legisle a respeito disso, porque a maneira como foi feita, numa canetada do Alexandre de Moraes, contra a recomendação do Conselho Federal de Medicina e contra toda a prática que acontece no mundo, inclusive nos locais onde o aborto é permitido, seja levado em consideração. Candidata, eu vou interromper a senhora porque eu não vou deixar desinformação no ar. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela foi declarada inconstitucional pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é uma canetada, é uma resolução inconstitucional. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Essa resolução foi declarada inconstitucional pelo ministro Alexandre de Moraes porque ela vai contra a lei brasileira. A lei brasileira estabelece claramente que não há limite de tempo para o procedimento de aborto no país quando é em caso de estupro. Esse procedimento que a senhora se refere, só um minuto, candidata, eu não vou deixar desinformação no ar. Um minuto, candidata. Um minuto, candidata. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Candidata, por favor, a senhora está num canal e eu não posso deixar desinformação no ar. A Organização Mundial da Saúde também estabelece que o procedimento que a senhora falou
é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Então, a senhora está falando de um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que é a cistolia. Eu preciso terminar de falar. Eu preciso terminar de falar. Bem, se a senhora não me deixar terminar de falar, para estabelecer os fatos, a gente não vai conseguir terminar essa entrevista. Então, a cistolia é um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que o ministro Alexandre de Moraes, aqui no Brasil. Bem, candidata, não tem condição, a gente vai precisar encerrar a entrevista, porque eu preciso reestabelecer os fatos aqui. Eu posso restabelecer os fatos? Vou fazer uma pergunta que talvez ajude a... Não, Josias. Eu preciso restabelecer os fatos ou a gente encerra a entrevista. Só um minutinho. Então, só restabelecendo os fatos aqui colocados, a cistolia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e essa resolução do Conselho Federal de Medicina e a contra a lei brasileira. A pergunta do Josias foi muito clara para a senhora, candidata. Como prefeita, a senhora respeitaria a lei ou não? Eu vou cumprir a lei e vou trabalhar. O prefeito de São Paulo é a pessoa mais importante depois do presidente da República e do governador de São Paulo. Eu vou trabalhar junto ao Congresso Federal para que a gente tenha limites. 22 semanas é o limite. Inclusive em países que liberam o aborto. Todos têm data. A senhora é a favor da prisão, da criminalização das moças estupradas que tenham que tirar o feto após 22 semanas? A senhora é a favor da criminalização? Não, mas eu sou a favor de que exista algum tipo de sanção, Thales, porque a partir desse determinado momento, inclusive, a gente precisa ser didático com essas meninas. A gente precisa, outra coisa, se fala em crianças que podem ir para prisão, isso não existe. A gente sabe que menores são inimputáveis no país, tem uma distorção generalizada dos fatos, gente. A gente precisa cuidar para que as nossas crianças não sofram isso, para que as nossas mulheres nunca sofram isso. Mas ela tem que saber que a partir de 22 semanas, o feto está completamente formado. E eu sou a favor da vida. E aí você pode sim realizar um parto e ter um procedimento rápido para a adoção dessas crianças. Todo mundo sai ganhando com isso. É isso que eu sou favorável. Vocês não podem distorcer o que eu penso, gente. Eu quero uma legislação que facilite, a partir das 22 semanas, seja realizado um parto e essa criança seja entregue para adoção. É isso que eu vou trabalhar para defender. Ninguém está distorcendo o que a senhora pensa, candidata. A gente só estabelece os fatos. Josias, por favor. Eu só queria um pouco para aprofundar o raciocínio da senhora. Então está claro que a senhora, uma vez eleita prefeita de São Paulo, cumpriria a lei enquanto a lei prevalecesse. A senhora vai trabalhar no Congresso Nacional para tentar mudar a lei, mas, havendo a lei, ela prevaleceria também no município de São Paulo. Eu queria lhe perguntar uma outra coisa. No Brasil, estatisticamente demonstrado que a maioria das vítimas de estupro são crianças, entre 13 e 14 anos. Que são inimputáveis, Josias, você sabe disso melhor do que eu. Mas normalmente, não podem ir presas. Deixa eu terminar a pergunta, é muito rápido. Normalmente esse estupro se dá em ambiente doméstico. Por vezes, a criança que está ainda na formação do seu corpo não tem nem noção do que está acontecendo. E quando se descobre o estupro, nem sempre ele é denunciado de imediato. Há uma demora na resolução do problema. E o Estado brasileiro não está equipado para permitir que o direito ao aborto seja exercido antes das 22 semanas. Então, por isso ocorre no Brasil, por vezes, o aborto se dá a essa altura do estágio da gravidez. E não é fato que seja um consenso entre os médicos que não se pode realizar o aborto a essa altura. Tanto que há médicos... Tanto que o Conselho Federal estabeleceu. Deixa eu terminar. Um critério, então, há médicos que realizam no Brasil. Eles chegaram no consenso, Josias. Eles chegaram no consenso. Não tem consenso. Tanto que há centros médicos no Brasil que realizam o procedimento, que é um procedimento que tem o endosso da Organização. Tem tráfico de droga também, que não é permitido. O que eu queria saber da senhora, é se a senhora concorda com essa tese de que o Estado brasileiro deveria se equipar, se aparelhar mais adequadamente para evitar que a gravidez chegasse a esse estágio da 22ª semana. E se a senhora não acha que é uma violência contra a mulher delegar ou terceirizar a decisão? A decisão, vai para a adoção. A mulher tem o direito de decidir se ela quer que vá para a adoção ou não. Não lhe parece que E o direito da criança? E o direito da criança completamente formada, como ela está a partir da 22ª semana? A criança não se manifesta quando é... Não, mas ela sente dor, ela está formada, ela sente tudo. A senhora acha ela que esse é capaz de sobreviver fora do útero da mãe. Aí você tem sim, é uma questão de direito à vida. Agora o meu ponto é o seguinte, Josias, onde é que o Estado está falhando completamente? Ele falhou comigo também, de evitar que esses crimes aconteçam e depois de punir. A gente, em crimes hediondos, como homicídio, 8% só são desvendados. E a maioria de quem é preso não continua na cadeia. Então a gente tem um problema grave de não punir
quem viola os direitos como esse. Esse é um problema gravíssimo. Outro é não proteger as nossas crianças. E um dos motivos para isso são os nossos conselheiros tutelares, que não fazem nada, que sabem sim que deveriam estar fiscalizando notícias de abuso, vendo o que está acontecendo, assim como o setor público. Você acha que um professor não entende, não consegue perceber se alguma coisa está errada? Ou muitas dessas crianças ficam paradas, por favor, eu só queria, mas a criança não tem nada a ver com isso. Deputada, eu só Por favor, Maria Helena. Candidata, por favor, eu só queria sair um pouco. A senhora disse que é a favor de que haja alguma penalização, é isso, para a mulher, a menina que tiver sido estuprada e fizer uma bomba após. Você está modificando o que eu falo, Thales. O que eu quero dizer é o seguinte: menores de idade são inimputáveis. São inclusive da criança que está no útero. Olha, uma das minhas principais pautas são crianças. Mas ela vai para o cuidar da criança do útero da mãe até a sua idade adulta. O meu ponto é, hoje, ela tem até a 22ª semana. Outra coisa, o que eu defendo é que precisa conversar com essas meninas, mulheres, seja quem for, a partir da 22ª semana, e dar a opção dela poder entregar para adoção essa criança. Explicar que essa criança está completamente formada, mostrar para ela como que é um processo de fato de aborto. Mas se ela fizer o aborto, hoje nada disso vale, gente. O que eu defendo é o direito, sim, à vida de uma criança que é viável fora do útero da mãe. Bom, eu falei pra vocês, pessoal, no meu ponto de vista aí, olha, a jornalista, ela não conseguiu se segurar aí com a sua imparcialidade, que eu acredito que deveria ter, e acabou partindo realmente pro lado parcial aí, do sentimento, né, do coração. Mas eu quero saber de vocês, talvez essa seja apenas a minha opinião e a minha visão. Comentem muito aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal, porque logo mais já pode ter vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.